traí meu marido e isso quase destruiu minha família. Dizem que a curiosidade matou o gato, mas para mim, foi a curiosidade que esticou meu gato. Você vai conhecer as pessoas que moldaram minhas escolhas, ver os desejos que lutei para controlar e talvez, como eu, se perguntar se o fogo da aventura vale as cinzas que deixa para trás. Meu nome é Clara e sempre me considerei uma esposa leal. Vivo em um bairro suburbano em Atlanta, Geórgia, com meu marido Michael e nossos 2 filhos. A vida era confortável, uma rotina de café da manhã, carona para a escola e reuniões dos meus filhos na escola. Não era glamourosa, mas era estável. Então vieram as noites de vinho. Todo mês, um grupo de esposas do bairro se reunia na casa de alguém para beber, fofocar e escapar da monotonia de nossas vidas. As risadas eram altas, as histórias escandalosas e o vinho fluía livremente. Com o tempo, as conversas começaram a mudar, tornando-se mais ousadas, mais íntimas. Foi Márcia quem trouxe o assunto à tona. Ela era a ousada do grupo, com sua sagacidade afiada e confiança que a tornava a líder não oficial do nosso pequeno círculo. Meninas, deixem-me contar sobre o Jorge, começou ela certa noite, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. As outras se inclinaram, a curiosidade aguçada. Eu escutava tomando meu vinho, embora não pensasse muito sobre isso a princípio. Jorge era um personal trainer, um homem negro, alto e musculoso, que trabalhava na academia que Márcia frequentava. Sua história não era sobre exercícios, mas sobre a emoção de quebrar regras, de se entregar a fantasias proibidas. Vocês não entendem, disse Márcia, sua voz baixa, mas animada. Ele sabe como te fazer sentir viva. Eu nem percebi o quanto estava entediada até. Ela parou com um sorriso malicioso, deixando a implicação no ar. As outras mulheres riram nervosamente, mas uma a uma começaram a compartilhar suas próprias confissões. Júlia, a quieta, admitiu que tinha tido seu próprio caso com um homem que conheceu em uma conferência de negócios. Não é só sobre a parte física, disse ela, suas bochechas corando. É a excitação, a sensação de ser desejada novamente. Quando a conversa voltou para mim, fiquei chocada. Essas mulheres, que eu via todos os dias nas deixas da escola e nos jogos de futebol, estavam vivendo vidas secretas que eu não poderia ter imaginado. Não disse muito naquela noite, apenas assenti e sorri. Mas enquanto dirigia para casa, as histórias delas ecoavam na minha mente. Eu não conseguia parar de pensar no que Márcia havia dito. Eu não percebi o quanto estava entediada. Eu estava entediada? Michael e eu estávamos casados há 12 anos e, embora nos amássemos, nosso casamento havia se tornado previsível. Noites de encontros eram raras, intimidade ainda mais rara. Pela primeira vez, deixei-me imaginar como seria ser desejada da maneira que Márcia descreveu, ter alguém me olhando como se eu fosse a única mulher na sala. O pensamento era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Uma semana depois, me encontrei na academia, embora não fizesse exercícios há meses. Disse a mim mesma que era porque queria voltar a estar em forma, mas no fundo eu sabia que estava curiosa. Eu veria alguém como Jorge? Alguém olharia para mim da maneira que Márcia alegava que olhavam para ela? A academia estava cheia de atividade, pessoas correndo na esteira, levantando pesos, conversando perto do bebedouro. Eu me sentia deslocada em minhas leggings velhas e camiseta larga, mas mantive a cabeça baixa e me concentrei na máquina elíptica. E então eu o vi. Ele era alto, com ombros largos e pele escura que parecia brilhar mesmo sob a luz fluorescente dura. Seu sorriso era fácil, sua risada contagiante enquanto conversava com um cliente do outro lado da sala. Eu não sabia seu nome, mas sentia uma atração inexplicável por ele. Sacudi a cabeça, tentando me livrar disso. Eu não era como Márcia ou Júlia. Eu era uma boa esposa, uma boa mãe. Mas enquanto o observava se mover, aquela vozinha no fundo da minha mente sussurrava: por que não? De volta para casa, não conseguia tirar a imagem dele da cabeça. Quanto mais pensava nisso, mais tentada eu ficava. Não era apenas sobre ele, era sobre mim, sobre querer sentir algo novamente. Não contei a Michael sobre a academia. Tornou-se meu pequeno segredo, um lugar onde eu podia escapar e me deixar sonhar, apenas por um tempo. Mas os sonhos têm uma maneira de se tornar realidade quando você não tem cuidado. A academia se tornou meu novo refúgio. 3 dias por semana, deixava as crianças na escola e ia para lá sob o pretexto de trabalhar em mim mesma. Michael achava ótimo que eu finalmente estivesse focando na forma física novamente, mas a verdade era muito mais complicada. Eu ainda não sabia o nome dele, mas aprendi sua rotina rapidamente. Ele estava sempre lá de manhã, alternando entre os pesos livres e as sessões de treinamento. Sua risada ecoava pela academia e sua confiança era magnética. Não era apenas seu físico, era a maneira como ele se portava, como se o mundo girasse em torno dele. Eu não podia deixar de me sentir atraída. Certa manhã, me encontrei na esteira perto da sessão de pesos, roubando olhares para ele entre as passadas. Eu não tinha plano, não fazia ideia do que estava fazendo ali além de absorver sua presença. Então aconteceu.
Ele me pegou olhando. Ei, você está bem aí? Sua voz profunda atravessou a sala. Meu coração parou. Seu sorriso era gentil, mas curioso, como se ele genuinamente se importasse com minha resposta. Senti o calor subir as minhas bochechas enquanto gaguejava, sim, só tentando me manter motivada. Ele riu e se aproximou, estendendo a mão. Sou Marcos. Se precisar de dicas, me avise. Clara, eu disse, apertando sua mão, o calor de sua palma permanecendo mais do que deveria. Aquela breve interação acendeu algo dentro de mim. Era inocente o suficiente, mas a maneira como ele me olhou, como se eu fosse mais do que apenas outra mãe suburbana, me fez sentir viva de uma maneira que não sentia há anos. Nas semanas seguintes, Marcos e eu trocamos gentilezas. Ele acenava ou acenava quando eu chegava e, ocasionalmente, parava para perguntar como estavam indo meus treinos. Cada vez, meu coração disparava como de uma adolescente com uma paixão. Um dia, enquanto eu lutava com uma nova máquina, ele apareceu ao meu lado. Precisa de ajuda? Ele perguntou, sua voz suave, mas autoritária. Assenti muito nervosa para falar. Ele ajustou as configurações, suas mãos roçando as minhas enquanto me mostrava o que fazer. Aí está, ele disse, recuando. Você consegue, Clara. A maneira como ele disse meu nome me enviou arrepios pela espinha. Pela primeira vez em anos, me senti notada, apreciada, desejada. Naquela noite, enquanto me deitava na cama ao lado de Michael, não consegui parar de repassar o momento na minha cabeça. Eu me sentia culpada, mas também animada. Michael já estava roncando antes mesmo de sua cabeça tocar o travesseiro, alheio à tempestade que se formava dentro de mim. Virei-me de lado, olhando para o teto e sussurrei para mim mesma. O que estou fazendo? Mas a pergunta não foi suficiente para me parar. Uma semana depois, Márcia me convidou para tomar um café. Eu não tinha contado a ela ou a ninguém sobre Marcos, mas estava desesperada para ouvir mais sobre suas experiências. Enquanto tomávamos nossos lattes, ela começou outra história sobre Jorge, seus olhos brilhando com travessura. Não é só a parte física, disse ela, inclinando-se. É a maneira como ele te faz sentir como se você fosse a mulher mais bonita e excitante do mundo. Assenti, fingindo ouvir, mas minha mente estava em outro lugar. Era assim que Marcos me via? Clara, disse Márcia, me trazendo de volta à realidade. Você está quieta. Está tudo bem? Sim, estou bem, menti, mas ela não se deixou enganar. Seu sorriso se alargou e ela se inclinou mais. Você tem aquele olhar. Que olhar? Perguntei, fingindo ignorância. O olhar de alguém que está prestes a fazer algo muito emocionante ou muito estúpido. Naquela noite me vi sentada em frente ao meu laptop, olhando para o site da academia. O perfil de Marcos estava lá, listando suas qualificações e uma breve biografia. Não pude deixar de sorrir para a foto dele, seu sorriso confiante praticamente me desafiando a dar o próximo passo. Antes que eu percebesse, meus dedos estavam digitando um e-mail. Oi Marcos, aqui é a Clara da academia. Estive pensando em contratar um personal trainer e queria saber se você está disponível. Me avise. Abraços, Clara. Enviei antes que pudesse mudar de ideia, meu coração batendo forte no peito. Na manhã seguinte, recebi sua resposta. Oi Clara, ficaria feliz em ajudar. Vamos marcar um horário para falar sobre seus objetivos e criar um plano. Vejo você na academia. Abraços, Marcos. Fiquei olhando para a tela, minhas emoções uma mistura de excitação e medo. Eu não sabia para onde isso estava indo, mas sabia que estava cruzando uma linha. Senti o peso da minha decisão ao entrar na academia para minha primeira sessão de treinamento pessoal com Marcos. Meu coração batia forte no peito, não pela antecipação do treino, mas pela consciência da linha não dita que estava prestes a cruzar. Isso era apenas fitness ou algo muito mais perigoso? Marcos me cumprimentou com seu sorriso característico. Pronta para isso? Ele perguntou, seu tom casual, profissional até, mas a maneira como seus olhos demoraram um segundo a mais do que o necessário me enviou um arrepio pela espinha. Pronta como nunca, respondi, forçando uma risada. Ele me guiou por uma série de alongamentos e exercícios, suas mãos ocasionalmente roçando as minhas enquanto corrigia minha postura. Cada toque, por mais inocente que pudesse parecer, enviava faíscas pelo meu corpo. Eu me sentia viva, revigorada de uma maneira que não sentia há anos. Após a sessão, Marcos me entregou uma toalha. Você foi ótima hoje, ele disse. Você tem muito potencial. Suas palavras não deveriam ter significado tanto quanto significaram, mas soaram como validação, como se ele visse algo em mim que eu mesma não via. Obrigada, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. Mesma hora na semana que vem? Ele perguntou, seu sorriso caloroso e convidativo. Assenti, incapaz de confiar em mim mesma para falar. Enquanto saía da academia, meus pensamentos eram um turbilhão de emoções. Parte de mim queria parar, recuar antes que fosse longe demais, mas outra parte de mim, a parte que ansiava por emoção e atenção, queria mais. Em casa, a vida continuava como de costume.
Michael estava ocupado com o trabalho, as crianças com suas atividades. Na superfície, tudo parecia bem, mas eu sentia uma crescente distância entre mim e meu marido. A intimidade que compartilhávamos havia sido substituída pela rotina, e eu não podia deixar de me perguntar se ele sequer notava o quão desconectados nos tornamos. Naquela noite, enquanto me deitava na cama, pensei em Marcos. A maneira como ele me fazia sentir vista, apreciada, desejada era algo que eu não sentia há muito tempo. Eu sabia que era errado até mesmo entreter a ideia demais, mas não conseguia me parar. Na semana seguinte, me vi ansiosa pela próxima sessão com Marcos. Ele me cumprimentou com um sorriso e por uma hora, me deixei esquecer de tudo mais. O treino foi desafiador, mas eu prosperava na maneira como ele me encorajava, me empurrava e me fazia sentir capaz de mais do que eu pensava ser possível. Enquanto terminávamos, Marcos se encostou na parede, os braços cruzados. Você está indo muito bem, Clara. Estou impressionado. Suas palavras, tão simples, mas tão genuínas, me enviaram um arrepio. Obrigada, eu disse, enxugando o suor da testa. Já me sinto mais forte. Deveria, ele disse, seu olhar demorando no meu. Você tem algo especial, Clara. O ar entre nós mudou, carregado de uma tensão não dita. Senti minha respiração prender, meu pulso acelerar. Por um momento parecia que o mundo havia parado, deixando apenas nós dois naquele momento. Obrigada, eu disse novamente, minha voz trêmula. Ele se endireitou, sua expressão ilegível. Mesma hora na semana que vem? Sim, respondi, mal conseguindo encontrar seu olhar. A viagem de volta para casa foi um borrão. Repeti o momento repetidamente na minha mente, analisando cada palavra, cada olhar. Eu estava imaginando a conexão entre nós ou era real? E se fosse real, o que isso significava? Naquela noite, enquanto ajudava meus filhos com a lição de casa e preparava o jantar, não conseguia tirar a memória de Marcos da cabeça. Eu me sentia como se estivesse vivendo duas vidas, a esposa e mãe devotada de um lado e a mulher que ansiava por algo mais do outro. Michael mal levantou os olhos do telefone durante o jantar, sua atenção focada nos e-mails de trabalho. Tentei envolvê-lo em conversa, mas suas respostas foram curtas, distraídas. Eu me sentia invisível, como um fantasma na minha própria casa. As sessões seguintes com Marcos seguiram o mesmo padrão. Cada vez a conexão entre nós parecia crescer mais forte. Não era apenas sobre os treinos mais, era sobre a maneira como ele me fazia sentir, a maneira como ele me olhava, a maneira como ele sorria, a maneira como ele parecia me entender de uma forma que ninguém mais entendia. Um dia, após uma sessão particularmente intensa, Marcos perguntou se eu queria tomar um smoothie no café da academia. Meu coração disparou com o convite, mas assenti tentando parecer calma. Sentamos em um canto tranquilo, tomando nossas bebidas e conversando sobre tudo e nada. Ele me contou sobre sua vida, como se mudou para Atlanta para começar de novo, sua paixão pelo fitness e seus sonhos para o futuro. Me peguei me abrindo para ele de uma maneira que não fazia com ninguém há anos. Contei-lhe sobre meus filhos, meu casamento, minhas lutas para encontrar um senso de propósito. Você merece ser feliz, Clara, ele disse, sua voz gentil, mas firme. Não se esqueça disso. Suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Eu merecia ser feliz, e se eu merecia, esse era o caminho para essa felicidade. Naquela noite, não consegui dormir. Eu me sentia como se estivesse à beira de um precipício, oscilando entre a segurança e o desconhecido. Parte de mim queria recuar, voltar ao conforto da minha vida com Michael, mas outra parte de mim, uma parte que mal reconhecia, queria pular. Eu sabia que não deveria ter me encontrado com ele no café naquela noite. Eu tinha todas as desculpas prontas na minha cabeça para cancelar, mas não o fiz. Eu queria vê-lo. Eu precisava vê-lo. Enquanto me sentava em frente a Marcos naquela cabine tranquila, sua presença era eletrizante. Ele não era apenas um homem sentado à minha frente, ele era uma fuga, uma tentação que eu não podia mais resistir. A conversa começou inocente o suficiente. Falamos sobre fitness, hobbies, objetivos de vida, mas o subtexto fervilhava sob cada palavra. A maneira como seus olhos demoravam nos meus, a maneira como ele se inclinava, como se cada palavra que eu dissesse importasse. Você merece se sentir viva, Clara, ele disse em um ponto, sua voz profunda, mal acima de um sussurro. Essas palavras me desarmaram. Talvez fosse a maneira como ele as disse, ou talvez fosse porque ele estava dizendo exatamente o que eu queria ouvir. Eu não tinha mais certeza. O que eu sabia era que eu queria e estava cansada de negar isso. Naquela noite, depois de nos despedirmos, não fui direto para casa. Minhas mãos tremiam no volante enquanto dirigia sem rumo, minha mente repetindo o momento em que sua mão roçou a minha sobre a mesa. Não era muito, mas foi o suficiente para despertar um desejo que eu havia enterrado por anos. Quando finalmente estacionei na garagem, o carro de Michael já estava lá. Fiquei sentada no silêncio, olhando para o brilho quente das luzes dentro da minha casa. Meu marido estava lá dentro, meus filhos, minha vida. Mas tudo que eu conseguia pensar era em Marcos.
Na próxima vez que o vi na academia, tudo parecia diferente. Não éramos mais apenas treinador e cliente. O ar entre nós crepitava com uma tensão não dita. Ei, ele disse, sua voz mais baixa do que o habitual enquanto se aproximava de mim. Oi, respondi, meu coração disparando. Passamos pelos movimentos do treino, mas era mais difícil focar agora. Cada toque, cada olhar parecia um passo mais perto de algo inevitável. Vamos alongar, ele disse após a sessão, me levando a um canto tranquilo da academia. Enquanto ele guiava meus movimentos, suas mãos demoravam em meus ombros, minhas costas, minha cintura. Seu toque não era mais acidental. Era intencional, deliberado. Quando ele me puxou do chão, nossos rostos estavam a centímetros de distância. Minha respiração falhou quando seus olhos se fixaram nos meus. Clara, ele murmurou, sua voz pesada de contenção. Não o deixei terminar. Fechei a distância entre nós, meus lábios encontrando os dele em um beijo que era desesperado, faminto e há muito esperado. Ele respondeu instantaneamente, seus braços me envolvendo enquanto aprofundava o beijo. Era cru e elétrico, uma liberação de toda a tensão que havia se acumulado entre nós. Não paramos por aí. Depois que a academia esvaziou, Marcos me levou para seu escritório nos fundos. Era pequeno, mal mais do que uma mesa e uma cadeira, mas parecia outro mundo, onde as regras não se aplicavam. Você tem certeza disso? Ele perguntou, seus olhos buscando os meus. Sim, eu sussurrei, embora a voz na minha cabeça gritasse não. Ele me beijou novamente, suas mãos explorando meu corpo com uma ternura que derreteu cada grama de dúvida que eu ainda tinha. Pela primeira vez em anos, me senti desejada, verdadeiramente desejada. O que aconteceu a seguir foi um borrão de paixão e rendição. Deixei de lado todas as inibições, todos os medos, e me entreguei a ele completamente. Quando saí da academia naquela noite, me senti tanto eufórica quanto aterrorizada. Eu havia cruzado uma linha que não podia descruzar e não fazia ideia do que viria a seguir. Mas o êxtase de estar com Marcos era viciante. Disse a mim mesma que aconteceria apenas uma vez, que poderia me afastar e fingir que nunca aconteceu. Eu estava errada. Na sessão seguinte, a tensão entre nós era impossível de ignorar. Mantivemos nossas interações profissionais a princípio, mas não demorou muito para acabarmos em seu escritório novamente. Desta vez não hesitei. Márcia estava certa, eu disse depois, minha voz trêmula enquanto abotoava minha camisa. Sobre o que? Ele perguntou, um sorriso provocador nos lábios. Sobre como isso pode ser viciante, admiti, evitando seu olhar. Ele se aproximou, inclinando meu queixo para me olhar. Não precisa parar, Clara. Não a menos que você queira. Não respondi, mas meu silêncio dizia tudo. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de momentos roubados e encontros secretos. Após cada sessão na academia, Marcos e eu desaparecíamos em seu escritório ou escapulíamos para seu apartamento. Eu me sentia viva de uma maneira que não sentia há anos, mas com cada alta vinha uma onda esmagadora de culpa. Eu voltava para casa para Michael e as crianças, fingindo que tudo estava bem, enquanto minha mente corria com pensamentos de Marcos. Michael não parecia notar as mudanças em mim, ou talvez notasse, mas não se importasse o suficiente para perguntar. Certa noite, enquanto estávamos deitados na cama, virei-me para ele. Você já sentiu que perdemos algo? O que você quer dizer? Ele perguntou sem nem olhar para cima do telefone. Eu disse suavemente. Você sente que perdemos a faísca? Ele deu de ombros. É apenas parte de estar casado, Clara. As coisas se acalmam. Isso não significa que algo esteja errado, mas significava, pelo menos para mim. Eu sabia que deveria terminar as coisas com Marcos, mas não conseguia. Ele havia se tornado minha fuga, meu vício. Eu ansiava pela maneira como ele me fazia sentir viva, desejável, livre. Clara, você não pode continuar vivendo assim, disse Márcia certa tarde, enquanto tomávamos vinho em seu pátio. Eu sei, admiti, embora não quisesse dizer isso. Você o ama? Ela perguntou, seu tom sério. Hesitei. Eu não sei. Bem, é melhor você descobrir, ela disse, seus olhos se estreitando. Porque esse tipo de coisa nunca fica escondido para sempre. As palavras dela me assombraram. A ideia de Michael descobrir era insuportável, mas mesmo esse medo não era suficiente para me fazer parar. Certa noite, enquanto estava no apartamento de Marcos, observando cozinhar o jantar, senti uma pontada de culpa tão forte que quase me derrubou. O que há de errado? Ele perguntou, notando meu silêncio. Nada, eu disse, forçando um sorriso. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Eu estava em um ponto sem retorno e não havia uma saída fácil. Os dias se transformaram em semanas e o caso com Marcos se tornou uma rotina que eu não conseguia abandonar. Após cada sessão na academia, eu escorregava para seu escritório ou o encontrava em seu apartamento, alimentando o fogo que ardia entre nós. Mas a culpa estava sempre lá, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Uma noite, após um encontro particularmente intenso, sentei-me no carro fora do apartamento de Marcos, olhando para o volante.
Meu telefone vibrou no assento do passageiro. Uma mensagem de Michael. A que horas você vem para casa? As crianças sentem sua falta. Olhei para a mensagem, meu peito apertando. O que eu estava fazendo? Como eu havia me permitido desviar tanto da vida que construí com Michael e as crianças? Pela primeira vez, a emoção que sentia com Marcos foi ofuscada pela realização do que eu poderia perder. Naquela noite, enquanto colocava meus filhos na cama, observei seus rostos inocentes, suas pequenas mãos segurando seus bichinhos de pelúcia. Eles não sabiam sobre os segredos que eu estava guardando, as mentiras que estava vivendo, e eu não suportava a ideia de que eles algum dia descobrissem. Quando me deitei na cama ao lado de Michael, ele se mexeu e se virou para mim. Está tudo bem? Ele perguntou, sua voz sonolenta. Sim, eu disse, forçando um sorriso. Só estou cansada. Ele beijou minha testa e voltou a dormir em minutos. Mas eu fiquei acordada, olhando para o teto, minha mente correndo. Eu tinha que acabar com isso. No dia seguinte, enviei uma mensagem para Marcos. Precisamos conversar. Sua resposta veio rapidamente. Claro, me encontre no meu apartamento após sua sessão. Concordei, embora a ideia de vê-lo novamente me enchesse de medo. Quando cheguei ao apartamento dele, Marcos me recebeu com seu sorriso caloroso de sempre, mas eu não consegui retribuir. Ele percebeu imediatamente. O que há de errado? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Respirei fundo, as palavras presas na garganta. Marcos, eu não posso mais fazer isso. Sua expressão mudou, o sorriso desaparecendo. Do que você está falando? Isso eu disse, gesticulando entre nós. Tem que parar. Clara, ele disse, se aproximando, sua voz suave. Eu sei que você sente algo por mim. Não me diga que não. Eu sinto, admiti, minha voz quebrando. Mas não posso continuar mentindo para meu marido, para meus filhos. Eles não merecem isso. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu não quero te perder. Você nunca realmente me teve, eu disse, as lágrimas enchendo meus olhos. Não completamente. Eu amo minha família, Marcos. Não posso arriscar perdê-los. Ele me olhou por um longo momento, sua expressão ilegível. Finalmente, ele assentiu. Eu entendo. Obrigada, eu sussurrei, virando-me para sair. Enquanto saía do apartamento dele pela última vez, senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. Eu havia feito a escolha certa, mas isso não tornava mais fácil. Na próxima vez que fui à academia, o ar parecia mais pesado. Evitei Marcos o máximo que pude, mantendo-me nas máquinas do lado oposto da sala. Ele não se aproximou de mim, embora eu pudesse sentir seus olhos em mim. Era estranho e doloroso, mas eu estava determinada a continuar. Eu havia começado essa jornada para me sentir melhor sobre mim mesma e não ia deixar meus erros tirarem isso de mim. Mas toda vez que via Marcos, a tentação ainda estava lá, espreitando sob a superfície. Eu me perguntava se isso algum dia iria embora ou se sempre sentiria essa atração por ele. Em casa, as coisas começaram a melhorar. Fiz um esforço para me reconectar com Michael, planejando noites de encontro e passando mais tempo com as crianças. Não era perfeito, longe disso, mas era um começo. Certa noite, enquanto Michael e eu estávamos sentados no sofá assistindo a um filme, ele segurou minha mão. Você parece mais feliz ultimamente, ele disse. Estou tentando, respondi, apertando sua mão. Ele sorriu e pela primeira vez em muito tempo, senti um vislumbre de esperança para nós. Mas mesmo enquanto me concentrava na minha família, não conseguia apagar completamente Marcos da minha mente. As memórias do nosso tempo juntos permaneciam como uma música que eu não conseguia parar de cantarolar. Eu conseguiria algum dia olhar para ele sem sentir aquela faísca? Eu conseguiria algum dia realmente seguir em frente com o que compartilhamos? Eu não sabia as respostas. Tudo o que sabia era que eu havia feito minha escolha e agora tinha que viver com ela. Enquanto saía da academia uma noite, olhei por cima do ombro e vi Marcos me observando do outro lado da sala. Ele não disse nada, mas seus olhos falavam volumes. Virei-me, saindo para o ar fresco da noite, o peso das minhas decisões pressionando sobre mim. O caso havia acabado, mas as perguntas que deixou para trás me assombrariam por muito tempo. E talvez, de certa forma, esse fosse meu castigo. Atualização, 6 meses depois? Olá pessoal, aqui é a Clara novamente. Desde que compartilhei minha história, a repercussão foi intensa. Recebi muitos comentários, alguns poucos de apoio e compreensão, enquanto a maioria foram mais críticos, até agressivos. Entendo que minha história mexeu com muitos de vocês, e agradeço a todos que tiraram um tempo para ler e comentar, mesmo aqueles que me criticaram. Foi um lembrete poderoso de como nossas ações podem ressoar além de nós mesmos. Nesses últimos 6 meses, minha vida passou por muitas mudanças. Após encerrar o caso com Marcos, decidi que precisava focar em reconstruir minha vida familiar e, mais importante, em mim mesma. Durante uma sessão de terapia de casal, senti que era o momento certo para confessar minha infidelidade a Michael.
Foi um momento de extrema vulnerabilidade e dor. Michael ficou devastado e por um tempo ficamos separados, precisando de espaço para processar tudo. Foram 2 semanas difíceis, cheias de incertezas e reflexões profundas. Apesar do choque inicial, Michael concordou em continuar com a terapia. Estamos usando esse espaço para expressar nossos sentimentos e tentar entender o que queremos para o futuro. Michael ainda não sabe se pedirá o divórcio, e essa incerteza paira sobre nós como uma nuvem constante. Embora não saiba se ainda ficaremos juntos, estou determinada a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para salvar nosso casamento. Quero reconstruir a confiança e a conexão que perdemos ao longo dos anos. Sei que pode ser que mesmo depois de todo esse processo, Michael decida pedir o divórcio, mas mesmo assim, farei de tudo ao meu alcance para tentar consertar e manter minha família unida. Muitos vão me criticar e xingar, sei que mereço, mas isso não me impedirá de tentar reconstruir meu casamento. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais relatos incríveis. E aí, o que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. E não pare por aqui. Confira os vídeos recomendados que estão aparecendo na sua tela agora e não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo. Lá você encontrará links para nossos vídeos mais populares, além das nossas playlists. Até a próxima!